Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria voltar, estar de novo aqui com os irmãos, Malvinas 2, culto da família. É muito bom, irmãos, tudo aquilo que já ouvimos, estar na casa do Senhor. Oxalá Jesus viesse agora, né, irmãos? Já pensou, irmãos? Nem voltaríamos para casa, para a nossa casa terrena, já fôssemos daqui para o céu. Essa é a nossa esperança. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Felipe. Pastor, muito obrigado. Uma honra estar com o senhor mais uma vez. A irmã Moésia, Deus abençoe. A irmã Márcia, a irmã Giovanni, Deus abençoe. Pastor Marcos Aurélio, é isso? A sua família. Irmã Jane, Deus abençoe a família. E os jovens aprenderam uma coisa nessa noite, né? Se estiver passando um ônibus, vai que dali sai alguém e nasça como um parto o teu casamento, né? Então fique esperto, se o ônibus passar e alguém pular, se agarre, que é tua, né? Deus faz essas coisas, irmãos. Eu queria convidar os irmãos, quero agradecer a Deus pela minha esposa que está comigo hoje, a Tatiana. Somos casados há 15 anos, temos 3 filhos, e é muito bom, eles estão ali em São Paulo com os avós, estão voltando amanhã, e é bom estar com os irmãos. Queria convidá-los, irmãos, para uma leitura na Palavra de Deus. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 4. É um texto que está me incomodando há uns dias. A partir do versículo 11. É um texto conhecido. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, e o verso 11. Os irmãos encontraram? A epígrafe, o título, na minha versão, diz assim: a arca é tomada, Ófine e Finéias são mortos. Versículo 11 diz: e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ófine e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ófine e Finéias, morreram. E a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. E tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi tomada, presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém. É um texto triste. É uma das histórias que narra o pior período, ou um dos piores períodos de Israel, a nação de Deus. E embora essa história esteja no livro de 1 Samuel,
nós podemos considerar essa história ainda ao período dos juízes. Era um período de transição. O último juiz, Samuel, ainda nasceria. Ou, na verdade, tinha nascido, mas ainda era pequeno. Ainda cumpriria o seu ministério. Era um período em que a monarquia não tinha chegado. E o diagnóstico desse período de transição, ele pode ser observado no capítulo 3, o versículo 1, quando fala assim, que a palavra do Senhor era de muita valia e não havia visão manifesta. Quando diz que a palavra do Senhor era de muita valia, não significa que eles davam muito valor para a palavra, mas significa que a palavra era rara. Deus raramente falava com aquele povo. O silêncio de Deus sempre foi uma forma de juízo. Quando Deus se cala, o povo se corrompe. E quando o povo se corrompe, Deus se cala. Não existe castigo pior, meus amados irmãos, do que o silêncio de Deus. Era um período em que o povo não tinha referência. A gente vê por este homem, um sumo sacerdote, aquele que era responsável por levar a nação diante de Deus. Diz que esse homem tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Ambos eram sacerdotes, porque naquela época o sacerdócio era de família, era pela genealogia. Para ser um sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, né? Para ser um levita tinha que ser da tribo de Levi, e para ser um sacerdote tinha que ser da família de Arão, e ele era da família de Arão. E a descrição que a Bíblia faz desses homens, os filhos de Eli, era que eles eram filhos de Belial. Ou seja, filhos da iniquidade. Ainda diz a palavra que esses homens não conheciam ao Senhor. Diz a Bíblia que quando o povo trazia a sua oferta ao templo, e naquela época a oferta não era como hoje, dinheiro, era com mercadorias e principalmente carne, o cordeiro, os animais. Diz que quando trazia aquelas ofertas em carne, eles roubavam a melhor porção. Era como se fosse uma linguagem nossa que eles pegavam a picanha, aquilo que interessava para eles, eles pegavam. O povo até pedia, deixa que primeiro, pelo menos primeiro queime a gordura, porque a gordura era do Senhor. Não, a gente quer a melhor parte. Era como se fosse hoje, meus amados irmãos, eles pegassem a salva, o dinheiro que é entregue, e falassem, não, a nota de 200 é minha, a 100 também, a de 50 também, deixa o resto. Era exatamente isso que eles faziam. Além disso, diz a palavra do Senhor que eles assediavam as mulheres na porta da congregação, talvez utilizando a autoridade espiritual que eles tinham. E a Bíblia vai resumir a história desses 2 rapazes dizendo o seguinte: Deus os queria matar. Deus queria matar os 2. Deus é justo. A sentença dele chegaria, e chegaria no tempo certo. O que aconteceu? Houve uma guerra entre Israel e os filisteus. Israel saiu para pelejar. E diz a palavra que Israel perdeu aquela batalha e que 4.000 homens morreram. Os israelitas então voltam da batalha envergonhados, tristes, com a notícia da tragédia, mas eles tinham uma estratégia. Qual era a estratégia deles? Nós vamos voltar para guerrear contra os filisteus, mas dessa vez nós vamos levar a arca de Deus conosco. O que era a arca? Era um objeto, 1 metro e pouco, pequena, de madeira, feita de madeira, mas coberta de ouro. E dentro da arca você tinha ali algumas coisas importantes, uma porção do maná, as tábuas da lei, a vara de Arão, 2 querubins em cima da arca. E aquela arca, ela representava o quê? A presença de Deus. Era o símbolo da presença de Deus. Mas ele estava enxergando aquela arca naquele momento como sendo um amuleto. Vamos levar a arca conosco e nós teremos vitória.
Tinha um porém. A arca não podia ser carregada por qualquer pessoa. Para carregar a arca tinha que ser um sacerdote. Tinha que ser alguém da família, no caso ali de Eli, algum descendente de Arão. Pronto. Se disponibilizaram para levar a arca, se dispuseram a fazer o serviço, quem? Ofni e Finéias. Talvez ali cobraram alguma propina, pediram alguma coisa em troca, mas foram. E agora Israel volta para a segunda batalha, eufóricos, cheio de júbilo, cheio de entusiasmo. Capítulo 4, verso 5 fala que houve um grande alvoroço, um grande barulho no meio do povo, quando viu que a arca tinha chegado. E houve tal alvoroço no meio do arraial de Israel, que os filisteus ouviram e disseram: ai de nós, esses grandiosos deuses que feriram o Egito chegaram no meio de nós. Os filisteus temeram quando ouviram o barulho, sabendo, agora aqueles deuses, e aí a linguagem pagã deles, aqueles deuses que feriram o Egito, chegaram ali no arraial dos israelitas, de Israel. Ou seja, a gente entende, irmãos, que os filisteus estavam levando a arca de Deus mais a sério do que os próprios israelitas. Os filisteus estavam temendo mais aquilo do que os próprios israelitas. Aí alguém se levantou no meio dos filisteus e falou assim: não vamos temer, vamos guerrear. Houve a segunda batalha. Israel perdeu de novo. E dessa vez perdeu de uma maneira ainda pior. Morreram 30.000 homens. 30.000 homens. Dentre eles, Ofni e Finéias. E mais do que isso, a arca de Deus foi levada. Não adiantava a arca de Deus nas mãos erradas. Eles queriam usar a Deus, forçando Deus a agir em seu favor. E aí, nesse contexto, irmãos, eu estou falando essa história, não é para gastar tempo, é para irmãos entender o contexto onde a gente quer chegar, onde eu li, que a gente chega agora no contexto que nós lemos. Quando houve essa segunda perda, essa segunda batalha que Israel foi destruído, um mensageiro chegou na cidade de Israel para trazer a notícia. E nesse tempo, o texto que nós lemos, fala que o sumo sacerdote Eli estava cego, talvez ali uma catarata bastante avançada, e a descrição que a Bíblia vai fazer dele é o seguinte: é cego, velho, gordo e sentado numa cadeira. Essa era a situação de Eli. Ele ouve o alvoroço no meio do povo, que o povo, quando o mensageiro chegou, o povo gritou na cidade. Ele ouve os gritos e ele manda chamar alguém para perguntar então, que mensagem era aquela? Qual eram as novas, as notícias que o mensageiro trazia? O mensageiro vai até Eli e dá a notícia da derrota, a morte dos filhos e a tomada da arca. Quando Eli ouviu aquilo, ele cai da cadeira para trás, quebra o pescoço e morre. Que tragédia, né, irmãos? Esse pastor vai fazer tragédia familiar aqui, não. Daqui a pouco você vai entender onde eu quero chegar. A nora de Eli estava grávida. E a Bíblia fala que ela estava próxima ao parto, talvez ali com 36, 35 semanas, 34 semanas. Não é verdade? E talvez fosse o primeiro filho. Havia uma grande expectativa. Quando nascia um homem em Israel, principalmente de uma família como essa, era uma grande festa, uma grande expectativa. Esse menino seria filho, neto, bisneto de sacerdote. Ao ouvir as notícias, aquela mulher entrou em trabalho de parto, teve contrações. A notícia era tão ruim, mexeu no emocional dela, ela começou ali a ter contrações. E no meio daquelas contrações, o menino nasceu. Ela, a mãe, estava a ponto de morrer. Aí tentaram reanimar a mãe, dizendo, não temas, tiveste um filho. Porque imagina aquela época, irmãos, a expectativa de uma criança, porque só sabia se era menino ou menina na hora. Não tinha ultrassom, não tinha nada disso. Então era na hora, então a expectativa de uma mãe como essa era que fosse um menino. Não é que ela sabia já que era um menino, ela ficou sabendo ali que era um menino. Então aquela notícia era para trazer alegria e dar ânimo, para que aquela mulher pudesse sobreviver àquela situação. E aquela família passaria no mesmo dia
pelo sentimento de um nascimento de uma criança e de mortes. Tragédia misturada com alegria. Nesse contexto, aquela mulher olha para a criança e dá um nome para a criança. Qual o nome que ela deu? Icabô. Icabô. O que significa Icabô, irmãos? Literalmente ao pé da letra, Icabô é uma pergunta. É uma pergunta que pergunta o seguinte: Icabô significa onde está a glória? Icabô é a pergunta: onde está a glória? A ideia era que toda vez que alguém olhasse para aquele menino, perguntasse e dissesse o nome dele, a pessoa estaria perguntando: onde está a glória? E de repente alguém responderia: a glória foi levada. O inimigo levou a glória foi roubada. Provavelmente, meus amados irmãos, esse seja o pior nome que alguém recebeu na Bíblia. Foi-se a glória era sinônimo de foi-se a presença. Deus nos deixou, fomos abandonados, estamos perdidos. O povo que já tinha perdido a palavra, perdeu agora a glória. Se tirarmos, irmãos, a palavra e a glória de qualquer igreja ou de qualquer família, o que resta? Algo deve nos doer aqui. Porque eu não estou apenas contando uma história. Eu não estou contando uma história que aconteceu há aproximadamente 3.000 anos atrás. Muitas vezes eu estou contando a nossa história. A minha, a tua história. Por que algo deve nos doer nesse texto? Saber que esse diagnóstico aqui não é exclusivo da família de Eli. Esse diagnóstico aqui é o diagnóstico de muitas famílias hoje. Muitas famílias da terra, inclusive na igreja. Famílias que perderam a glória. Que a glória foi levada. E quando a glória é levada da nossa família, irmãos, o que resta? Já não há diálogo, já não há perdão, já não há amor, já não há compreensão. Quando a glória vai embora, o que resta da nossa casa? Se perdermos a glória, irmãos, como será o nosso convívio? Porque quando a glória vai, coisas terríveis vêm. Quando a glória sai, coisas terríveis entram. Conversas escusas. Pornografias. Relações extraconjugais. Até aqui, irmãos, nós fizemos uma análise para ver a situação que essa família chegou e o triste fim que ela teve. Irmãos, e a partir de agora, eu queria nessa mensagem, nos minutos que eu tenho, meditar sobre coisas que nós, eu, você, nós, podemos e devemos fazer para que evitar que a nossa família tome esse rumo. O que eu devo fazer para evitar que a minha família não seja como a família de Eli? O que você, minha irmã, meu irmão, você jovem deve fazer para evitar de que a glória de Deus se afaste da nossa casa? Primeira coisa, não feche os olhos para os problemas que existem na tua casa. Eli sabia dos problemas dos filhos, mas o que ele fez? Nada. Antes de Eli ficar fisicamente cego, Eli já tinha ficado espiritualmente e moralmente cego. É mais fácil, irmãos, a gente fingir que a gente não vê o problema, é ou não é? É mais fácil dar de ombros, passar a mão no erro. Irmãos, quais são as grandes tarefas, as grandes responsabilidades nós como pais, na nossa família, como pai, como mãe, como formadores de uma família? Eu estava revendo aqui alguns casais que fizeram o curso de noivos conosco lá, que Deus abençoe. E a gente lá no curso de noivos, a gente sempre fala o seguinte, na primeira aula, a bagagem, cada um no seu casamento traz uma bagagem. Então a gente, na primeira aula, a gente fala assim, vamos conhecer as nossas malas, o que nós levamos para o casamento. Casamento não é uma história em branco, casamento a gente leva a mala.
E eu, como pai, eu sempre falo assim, poxa, hoje eu estou preparando a mala dos meus filhos. Quando eles se casarem, eles vão levar na mala aquilo que nós estamos colocando hoje na mala deles. E qual é, irmãos, os grandes papéis dos pais na formação de um filho? Guarde isso daí. São 3 coisas que começam com a letra I. Os 3 Is dos pais na vida dos filhos. Qual é o primeiro I? Instrução. Instruir. Instrui o menino no caminho que deve andar. É instruir. Eu gosto desse versículo lá de Provérbios. Sabia que a palavra instruir ali, ela tem uma relação com uma outra palavra hebraica que significa geleia. Geleia. Sabe, naquela época, as mães, quando tinham um bebê, para abrir o apetite da criança, elas tinham uma espécie de uma geleia que elas passavam na gengiva do bebezinho para abrir o apetite. Quem aqui é de uma época que a nossa mãe, para abrir o nosso apetite, dava para nós o quê? Ovo de pata. É ou não é? Com biotônico Fontoura, né? Aí para poder descer aquele negócio, colocava um pouquinho de leite condensado dentro, que era ruim o negócio. E aí, coitada, a criança era tão magrinha. Eu tomei aquilo, irmãos. Nasci tão pequeno. Nasci com 4,7 kg. Coitadinho, era desnutrido. Ainda dava ovo de pata para comer mais. Ia chegar onde? Lá em Israel, as mães davam essa geleia. E essa palavra dessa geleia era a mesma palavra de instruir, lá em Provérbios. Quando fala assim, ó, instrui o menino no caminho que deve andar, a ideia é passe geleia na boca dele, para que ele saiba discernir o bem e o mal, o certo do errado. Então a nossa primeira tarefa, qual que é? Instruir. Não dá tempo de falar aqui. A segunda, qual que é? Intervir. A intervenção. Você já ensinou um filho a andar de bicicleta? Quando a gente está ensinando o filho a andar de bicicleta, a gente instrui, fala como é que é e tal. E aí quando ele está aprendendo, coloca a rodinha. E depois que tira a rodinha, o que a gente faz? Fica correndo do lado ali, não fica? Fica do lado, atento. Se a bicicleta vai cair, o que a gente faz? Coloca a mão no guidão. A intervenção é isso, é quando vê que a coisa está errada. Vai dar besteira, não está certo, é hora de intervir. Foi isso que Eli não fez com a casa dele. É intervir. Vai cair, vai dar errado, não deixe dar errado, porque você já viu essa história antes, ajude. Primeira, instrução. Segunda, intervenção. E a terceira, intercessão. Instrução, intervenção e intercessão. Intercessão, irmãos, é orar pelos nossos filhos. A gente pode errar na primeira e na segunda tarefa, mas na terceira não. E a terceira não acaba nunca. Né? Eu estou orando aqui pelo meu menino. Quanto tempo tem um menino? Tem 60 anos, mas eu estou orando pelo meu menino. É ou não é? Eu estou orando pela minha menina aqui, está com 82 anos, a minha menina, estou orando por ela, que eu já estou com 100. Sempre será. É a intercessão. E Eli, irmãos, aí ele até conversou com seus filhos, mas ele desistiu. Talvez ele se cansou. E ele entregou os filhos ao mal. Não canse de lutar pelos teus filhos. Não os entregue ao mal. Eli, infelizmente, era alguém que já tinha perdido o discernimento. Ele achou que Ana estava grávida. Ele achou que Ana estava embriagada quando ela orava ao Senhor. Mas ele não percebeu a embriaguez dos próprios filhos. É mais fácil achar erro nos outros do que nos nossos filhos, é ou não é? É. A Ana, que estava orando, está embriagada. Os filhos que estavam embriagados, talvez falassem, é homem de Deus. Irmãos, a sociedade, os famosos especialistas de hoje, especialistas em educação, dizem o seguinte, que nós não devemos disciplinar uma criança porque a gente está podando elas. Então a gente tem que deixar crescer do jeito que elas são. Quando você disciplina, quando você corrige, quando você, necessário, uma chinelada, não, você está podando. Isso daí vai limitar o desenvolvimento da criança. Será que a Bíblia ensina isso, irmãos? Mas tem muito crente que acredita nisso. Tem muito crente fazendo isso. Na Bíblia,
A disciplina serve para aguçar a sensibilidade espiritual. Ela é uma espécie de treinamento. Devemos tomar cuidado, meus amados irmãos, para não honrarmos mais os nossos filhos do que a Deus. Tem gente honrando mais os filhos do que a Deus. Eu tenho 3. E uma coisa que eu não tenho paciência, eu peço para a Tati me ajudar nisso, é ficar em grupo de WhatsApp de pais. Quem aqui é professor, professora, trabalha em escola, pedagogia, alguma coisa do tipo? Tem alguém aqui? Algumas pessoas. Eu tenho dó das professoras hoje. O meu filho é meu príncipe, ela chamou a atenção do meu... Eu vou lá amanhã tirar satisfação. Eu vou processar quem, miserável? Ensina o teu filho. Quem aqui é de uma época e que se chegássemos em casa e falasse, pai, a professora me deu uma bronca hoje. O que acontecia conosco? Tomava uma surra, no dia seguinte o pai ia com a gente para a escola para fazer o quê? Pedir desculpa pela vergonha que fez para a família e para falar, se precisar, faça o quê? Faça de novo. Faça de novo. Aí hoje, irmãos, está fora do padrão bíblico. Quem criou a família foi Deus. Quem mais entende de família é Deus. Não queira fazer do seu jeito, não queira fazer segundo os especialistas de hoje. Eu sempre falo isso, irmãos. Sabe quem mais entende de iPhone? É a Apple. Por que a Apple quem mais entende de iPhone? Porque ela que fez. Ela criou o negócio. Quem mais entende do carro Gol é a Volkswagen. Porque ela criou o Gol. Quem mais entende de família? Foi quem criou. Foi quem fez. Então a disciplina na Bíblia, meus amados irmãos, que muitos, a Bíblia fala assim, o que retém a vara aborrece a seu filho. Tem gente que acha que não disciplinar é demonstração de amor, não, é demonstração de ódio. Você está odiando o seu filho quando você não disciplina. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. A Bíblia está repleta, e aí, irmãos, eu fico muito preocupado. Porque a Bíblia tem casos de homens de Deus, homens espirituais, que falharam nisso. Eram homens de Deus, tinham um relacionamento com Deus, Deus falava com eles falavam com Deus, mas falharam nisso. Eli, Samuel, Davi. Eu não estou falando aqui, irmãos, de maus tratos, de espancamento de forma nenhuma. A disciplina com amor, explicando por que está acontecendo, mas eu estou falando aqui de um treinamento. A Bíblia diz assim, a criança entregue a si mesmo, virá a ser a vergonha da sua mãe. Quer que o teu filho não te envergonhe amanhã, mas te honre, como ouvimos aqui o pastor Aurélio falando, ensine ele, discipline ele. Se a Bíblia fala, irmãos, que uma criança entregue a si mesmo virá vergonha, outro caso é verdadeiro, uma criança disciplinada virá a ser a delícia dos seus pais, motivo de orgulho. Irmãos, disciplina não é vingança. Disciplina na Bíblia está ligada à restauração, à cura, a refazer. Não olhe para os teus filhos como sendo anjinhos. Quando uma das filhas apronta lá em casa, sabe a expressão que eu uso com elas? Filha de Eva, vem aqui. Se for um menino, filho de Adão. Eles não são anjinhos, eles são filhos de Eva e Adão. Carregam neles uma semente complicada, uma semente caída. A disciplina também produz alegria e descanso. Corrija teu filho e te dará descanso. Olha só que maravilha, dará descanso. Ou seja, quietude na mente, quietude na alma. Se você não corrigir amanhã, você vai ter inquietude na mente, na alma. Quantos pais hoje sofrendo? Irmãos, é verdade que tem coisa que pode fugir do nosso controle. Nós não temos como garantir o futuro dos nossos filhos, não temos. Mas nós temos como fazer a nossa parte. Eu ficava com dó, irmãos, em São Paulo. Às vezes passava na Marginal Pinheiros e tem um presídio lá, de ver, às vezes, se fosse para uma oração matinal, 5, 4 horas da manhã, aquela fila de pessoas, geralmente mulheres,
com uma sacolinha para visitar um filho que estava lá dentro. Aquilo é inquietude na mente, é inquietude na alma. Eli não disciplinou os filhos dele. A glória de Deus se foi. Irmãos, eu vou acabar. Vou apertar aqui um pouco. Por pior que tenha sido a atitude dos seus filhos, faça repreensão, mas faça demonstrando sempre amor. É um conselho. Outro conselho, não repreenda o seu filho publicamente. Não humilhe o seu filho na presença dos outros. Faça em casa. Tem um provérbio que fala, roupa suja, faz em casa, mas não deixe de fazer. Não precisa expor ninguém. Honre a imagem do teu filho. Aí é uma coisa difícil, irmãos, que é um conselho que não fala, utilize um tom de voz adequado, evite gritos. É difícil, meu irmão, isso aqui. É raiva. Não é? Que às vezes você já falou 10 vezes aquilo e faz o mesmo erro. E aí você lembra do teu passado e fala, eu fiz igual. Tem erro que eles fazem que a gente se enxerga no erro, fala, parece comigo. Mas eu não posso falar isso para ele, eu tenho que falar, não faça. Eu não acredito que você fez isso. Lá dentro você fala, meu Deus, igualzinho eu. Encoraje o teu filho, tem uma palavra de encorajamento. Elogie também, sempre que possível, faça elogio. E peça sempre ajuda a Deus, irmãos, nessa missão. Primeira coisa, ele fechou os olhos para os problemas que havia na casa dele. Como estão os teus olhos em relação aos problemas que há na tua casa? Ou não tem problema lá? Segunda coisa, e aí é uma coisa muito para nós. Cuidado com a religião sem vida. Cuidado com a religião sem vida. Se tinha uma coisa que não faltava na vida daqueles meninos, era o quê? Religião, culto, liturgia, templo. Mas era uma religião sem vida, sem aplicação, sem efeito prático. Eles se acostumaram com culto desconectado da vida. Eu vou lá na igreja, eu cultuo a Deus, mas isso não tem nada a ver com a minha segunda a sexta-feira. Não tem nada a ver com a forma como eu trato minha família, não tem nada a ver com a forma como eu ganho dinheiro, como eu trabalho. Isso é coisa lá da igreja. Eles desconectaram a vida com Deus. Uma coisa, meus amados irmãos, é nós trazermos o nosso filho para o culto. Outra coisa é nós levarmos os nossos filhos para Deus. Alguém diz assim, ó, o meu filho fala em línguas estranhas. A minha filha canta. Minha filha trabalha na obra do Senhor. Meu filho não perde um ensaio. Aí diante disso, sabe o que eu pergunto? Ele ou ela é convertido? Não analise a vida espiritual dos teus filhos pelo que eles fazem na igreja. É importante, é bom, incentivo. Eu incentivo, meu filho canta nos adolescentes, as meninas, nas crianças. Incentivo, se envolva com as coisas da igreja, isso é bom. Mas isso não é suficiente muitas vezes. Eu preciso ensinar o meu filho a servir a Deus, não apenas na igreja. Ensinar ele a ser uma pessoa honesta, a ser uma pessoa de caráter, a tratar bem os outros, a não ser desonesta, a não mentir. E com isso eu vou fazer o quê? Dando exemplo. Irmãos, é gravado o culto aqui, né? Mas vamos lá. Esses dias eu estava num culto, em determinado lugar, e foram me chamar. Até hoje eu não sei por que foram me chamar. Não sei. Acho que, sei lá, acho que me acharam na frente. Eu fui o primeiro que eu estava na frente daquela pessoa, a pessoa me chamou. Pastor, vem aqui que eu preciso da ajuda do senhor. Tá bom, vamos lá. O que aconteceu? Tem uma menina batendo no menino ali. Tem um quê? Uma menina batendo no menino. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu chego lá, olha a situação. Alguns jovens, 2 meninas de um lado e um rapaz do outro. E eu, entendi errado no cenário. O que está acontecendo aqui? Aí uma delas falou, pastor, eu bati nele mesmo. Eu, oxe, mas por que você bateu nele? Porque ele namora comigo, mas namora com ela também. E agora nós descobrimos. Ele namora comigo, de ir na minha casa, ele conhece a minha família, conhece a família dele e tal, e agora namora com ela também. E a outra, pastor, ele namora comigo também. Eu sou namorado dele. Aí eu, diante da situação, olhei para o rapaz. E aí?
Você namora com quem aqui? Não, pastor, é que eu já ia acabar com uma para ficar com a outra. Sabe aquela história toda? E pasmem os irmãos. Não vou citar nome, obviamente. Mas é uma pessoa, sabe onde ele vive? Pregando esse círculo de oração. Estamos vivendo hoje um ativismo religioso tão grande, que estamos correndo o risco de criar filhos com aparência religiosa, mas sem nenhuma transformação. Ah, mas tem dom, canta que é uma bênção. Não, é convertido, foi transformado, nasceu de novo. O ativismo religioso não livrou os filhos de Eli, não vai livrar o nosso, se eles não estiverem na presença de Deus. Vamos embora. Terceira coisa, para a gente ir embora. Implore pela presença de Deus na tua casa. Se eu te perguntasse hoje, qual é a maior necessidade da tua família hoje, dia 27 de julho, é isso? 27 de julho de 2025. Qual é a maior necessidade que a tua família teria hoje? Se Jesus te perguntasse isso, o que você responderia para ele? Talvez a tua resposta seria: eu preciso da cura de alguém que está lá doente, está em casa doente, está no hospital doente, está internado, vai passar por uma cirurgia, eu preciso de uma cura. Talvez alguém fale: não, Senhor, eu preciso de algo material, uma porta aberta, eu preciso de um socorro material, um socorro financeiro, uma conta que eu tenho para pagar, alguma coisa que está incomodando, eu preciso de uma porta aberta. Mas qualquer uma dessas respostas, irmãos, estaria errada. A maior necessidade que nós temos hoje na nossa família, sabe qual que é? É da presença de Deus. É da glória de Deus. A lição de hoje da escola dominical foi uma igreja cheia do Espírito Santo. E eu fiquei incomodado demais. Eu falei na classe lá hoje dos casais lá no Templo Central. Eu fiquei incomodado demais. Porque, irmãos, é uma realidade aquilo muito distante de nós. Muito distante. Quem aqui hoje pode bater no peito e falar assim: eu sou um crente cheio do Espírito Santo? Eu falo aqui da glória de Deus, irmãos, da presença de Deus, não aquela presença que a gente acostumou falar, Deus está na casa, besteira que se falam por aí. Não essa presença, ou então Deus é onisciente, onipresente, Ele está aqui, como Ele está lá, como Ele está acolá, como Ele está lá no Parque do Povo agora, como está lá no Açude Velho, como está em todos os lugares. Não, a gente fala de uma presença manifesta de Deus. O que nós precisamos na nossa casa é de uma presença manifesta. Deus mostrar que está lá. Se é algo real, tangível, algo extraordinário. Se você perceber que a presença de Deus não está na tua casa como deveria, sabe o que você deve fazer? Fazer como aquela mulher que perdeu a dracma perdida. Abandone tudo. Esqueça qualquer compromisso, esqueça qualquer agenda, esqueça qualquer prioridade. Busque a presença de Deus para a tua casa, para a tua família, na tua vida. As outras coisas virão. Ele sabe que nós precisamos, mas o que nós devemos buscar insistentemente, como prioridade absoluta e única, é a presença de Deus. Podemos, meus amados irmãos, deixar os melhores estudos para os nossos filhos. Podemos deixar a melhor herança. Mas se não deixarmos, irmãos, a presença de Deus com os nossos filhos, ai de nós e ai deles. E para eu acabar, falei agora há pouco sobre a intercessão. Eu quero só dar essa dica para a igreja. Ore pelos teus filhos em 4 áreas. Eu falei agora há pouco dos 3 Is dos pais, não foi? Instruir, intervir e interceder. Agora, quando você orar pelos teus filhos, você vai se lembrar de 4 Cs. 4 palavras que começam com a letra C. Você vai orar pelo teu filho com 4 Cs. Primeiro C, ore pela conversão do teu filho.
pela conversão, pelo real encontro dele e dela com Deus. Aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que a religião não faz, aquilo que o pastor não pode fazer, Deus, ore para que o teu filho se converta. Segundo, ore pelo caráter do teu filho. Tem muito convertido sem caráter, tem ou não tem? Caráter do teu filho, para que ele seja uma pessoa de caráter, de valores. Terceiro, ore pelo casamento do teu filho. Irmãos, quando que a gente tem que começar a orar pelo casamento dos nossos filhos? Agora, antes deles nascer. Estava igual uma irmã, que foi pedir oração, que ela estava muito ansiosa, e falou, eu estou com medo da minha filha não conseguir casar. Eu acho que minha filha não vai conseguir casar, coitada, a bichinha vai morrer solteira e tal. Ela estava angustiada, a irmã pedindo oração pela filha, que ela achava que não ia casar. Vamos orar pela tua filha. Quantos anos ela tem? 3. Não precisa chegar a esse ponto, mas ore pelo casamento do teu filho e da tua filha. Então ora pela conversão, pelo caráter, pelo casamento e quarto, pela carreira. Ore pela carreira do teu filho. Ore pela profissão do teu filho. Deus está envolvido nisso. Deus, Ele quer abençoar os nossos filhos, a carreira dos nossos filhos. Que Deus abençoe a tua casa. Que a glória de Deus esteja na tua casa. Que nós possamos, meus amados irmãos, tomar rumos diferentes na nossa casa em relação à família de Eli. Que Deus tenha prazer em estar lá. Que a glória de Deus tenha prazer em estar lá. Que Deus tenha prazer em falar conosco na nossa casa, nos nossos cultos domésticos, nas nossas orações. Que Deus tenha prazer em dar um sonho espiritual para um filho nosso. Que Deus tenha prazer na nossa convivência, nas nossas refeições, no nosso levantar, no nosso deitar. Que Deus tenha prazer naquela intercessão que fazemos no quarto de um filho nosso, às vezes impondo as mãos, ou às vezes à distância, erguendo a mão para o lado da casa que ele mora, e que Deus tenha prazer em manifestar a glória dele na nossa casa. Que Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus.